Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do seguinte tema: todos somos médiuns. E daí? Pois bem, nós sabemos que na questão número 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte indagação: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles responderam o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Bom, diante desta influência dos espíritos em nossas vidas, ficam algumas indagações, entre elas as seguintes: como se dá essa influência? Por quê? Ela nos ajuda ou ela pode nos prejudicar? Como lidar com ela? Vamos tentar responder a essas indagações, mas primeiro através de alguns esclarecimentos que nós vamos buscar no Livro dos Médiuns e também aqui no Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, no capítulo 14, onde trata dos médiuns, Kardec inicia da seguinte forma: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Ora, combinando a questão 459 do Livro dos Espíritos, dessa parte inicial do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nós, de fato, vamos verificar que todos nós estamos sob a influência dos espíritos, como eles também estão sob a nossa influência. O que é natural, porque vivemos num mundo de interrelacionamento. Todos nós recebemos influência de todos aqueles que convivem conosco na nossa casa, pais, filhos, irmãos, nossos colegas de trabalho, colegas da casa espírita. Basta nos relacionarmos com uma pessoa qualquer que ela vai passar a influenciar em nossas vidas. A gente pode observar os seus atos, achar que são bons e tentar imitá-los. Podemos seguir um conselho, seja bom ou mau, mas o nosso livre-arbítrio estará sempre presente. E assim também acontece no nosso relacionamento com os espíritos desencarnados, aqueles que se encontram no mundo espiritual ou na erraticidade. Mas essa influência, ela tem uma razão de ser, porque em todos os momentos da vida nós estamos aprendendo a crescer. Kardec já nos falava que fora da caridade não há salvação. E caridade é um ato essencialmente de relacionamento. Não há como você praticar caridade sem se relacionar com as pessoas do seu entorno, com o seu próximo, com aquele necessitado ou com a pessoa que precisa da sua atenção. Praticar caridade é um ato de saber bem relacionar-se com o próximo. Se nós formos buscar a questão 886 do Livro dos Espíritos, e quando eles nos esclarecem que a caridade, da forma como a entendia Jesus, é a benevolência para com todos no relacionamento do dia a dia, do cotidiano, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Então é a arte de nos relacionarmos com o próximo. E os espíritos também são nossos irmãos e estão próximos a nós. Então essa influência, ela tem uma razão de ser. Na realidade, ela é uma ferramenta de trabalho, de aprendizado que a lei divina nos disponibiliza. Obviamente, se a influência existe, ela é da lei divina. E se ela é da lei divina, ela tem um objetivo maior. Por isso, temos que olhar com carinho para ela. O que fazer com essa influência para nos beneficiarmos dela? Como toda ferramenta de ensino, como toda ferramenta de trabalho, a influência espiritual, ou a possibilidade da influência espiritual, a que nós chamamos de mediunidade, ela não é boa nem má. Cada ser, vai dar o direcionamento a ela de acordo com o seu livre-arbítrio. É como aqui na matéria.
Uma ferramenta colocada na mão de um profissional pode dar um bom resultado de trabalho ou não, de acordo com a boa vontade daquele profissional, com a sua qualidade de trabalho. Então, se você dá uma mesma ferramenta ou ferramentas semelhantes a duas pessoas, a dois carpinteiros, podem sair construções de qualidades diferentes. Nós sabemos disso no nosso dia a dia. Portanto, a mediunidade, como ferramenta, é um instrumento de aprendizado e de crescimento para todos nós. Agora, o que fazer com ela? Como nós aproveitarmos esta ferramenta para o nosso aprendizado e crescimento é questão de cada um, é o uso do livre-arbítrio. Nós sabemos que Kardec, no capítulo número 14 do Livro dos Médiuns, ele na sequência fala que de fato são conhecidos, chamados médiuns realmente, aqueles que têm num grau maior esta mediunidade, essa possibilidade de se interrelacionar com os espíritos desencarnados. Mas o que não quer dizer que aqueles que têm num grau menor, essa mediunidade não tem utilidade nenhuma, pelo contrário. Essa é a utilidade maior, o objetivo de todas elas é nos fazer crescer enquanto espíritos eternos que somos. É nos ensinar alguma coisa e todas elas podem nos proporcionar aprendizado. Na questão número 182, ainda nesse capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e depois na 183, Allan Kardec fala dos médiuns inspirados, que são exatamente esses dos quais nós falamos, que no seu cotidiano, no seu dia a dia, está recebendo a influência dos espíritos que com ele convivem, que com ele estão neste ou naquele momento. Antes da questão 182, Allan Kardec também falava dos médiuns intuitivos. Nós vamos tentar fazer uma separação, porque depois nós vamos falar apenas dos médiuns inspirados, que é de fato o objeto do nosso estudo de hoje, que é o uso da mediunidade por todos, indiscriminadamente, no seu dia a dia. Então, questão 182, no Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: todo aquele que tanto no estado normal como no de êxtase recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse último gênero. Voltando à intuição, para nós estabelecermos uma diferença, para se tornar melhor compreensível para todos nós, a intuição é um instrumento de trabalho. O médium, para exercer a intuição, normalmente ele se prepara, ele se concentra, isso via de regra acontece em uma reunião, e se coloca a serviço da espiritualidade, normalmente recebendo mensagens pela via intuitiva que transforma em textos, que escreve. A inspiração, por outra vez, ela é diferente. Ela é um instrumento de aprimoramento do espírito. Ela ocorre no cotidiano. É aquele pensamento que nos vem em determinados momentos quando nós estamos nos afazeres do nosso dia a dia. Estamos no trabalho, estamos até no local de lazer e de repente vem um pensamento completamente alheio ao que você está fazendo ou pensando naquela hora. Surge aquele pensamento assim na sua mente. Todos já passaram por experiências dessa forma. Ou então você está em tal lugar, você teve uma situação difícil ontem ou mais cedo, naquele mesmo dia, de repente vem assim, nossa, eu devia ter feito isso, aquilo, tanto no caminho do bem como no caminho do mal. Se você teve uma discussão com uma pessoa, vamos citar esse exemplo, aí de repente, um tempo depois, vem assim, eu devia ter falado isso, aquilo, ela ia ver, eu ia vencer aquela discussão, esqueci de falar isso, devia ter falado aquilo, por que eu não lembro disso na hora? É uma má inspiração. E se você, pelo livre-arbítrio, aceitar essa sugestão,
Você que vai escolher o que vai fazer com ela. E amanhã, quando encontrar com essa pessoa, você vai derramar tudo aquilo que você veio a receber por essa inspiração. Mas, por outro lado, depois desta mesma discussão, você pode pôr-se a raciocinar e, de repente, vem a inspiração. Olha, não é que a pessoa tinha alguma razão? Ou se não tinha, olha, ela não tinha razão, mas pensando pelo ponto de vista dela, ela está revoltada por algum motivo, vamos deixar isso para lá. Seria uma inspiração boa vindo de um espírito que lhe quer bem, um espírito superior, com bons sentimentos. Então, em ambos os casos, a escolha é sua. Você que está no uso do seu livre-arbítrio. Portanto, se os espíritos influenciam em nossas vidas, eles só vão nos dirigir de fato se nós deixarmos. E mesmo quando nós deixarmos, nós vamos deixar a quem nos dirigir. A quem cabe a escolha? A nós mesmos. Porque nós só seremos inspirados por espíritos que estiverem em sintonia conosco. Nós que vamos estabelecer essa sintonia. Portanto, se estivermos albergando no coração sentimentos negativos, de ódio, de vingança, de desamor, se estivermos na mente com pensamentos de futilidades, pensamentos de más realizações, de praticar o mal, obviamente serão espíritos com iguais sentimentos e desejos que se acercarão de nós para nos inspirar e dar continuidade naquela linha de pensamentos e de sentimentos. Por outro lado, se eu albergar no coração sentimentos positivos, sentimentos de fraternidade, de amor, de carinho, se eu albergar no pensamento apenas pensamentos úteis de como realizar o bem, como praticar o bem, certamente eu estarei cercado por espíritos evoluídos, que só poderão me influenciar também para o caminho do bem. A escolha, portanto, no final, será sempre de cada um de nós. Por isso que cada um de nós será sempre responsável por seus atos, ainda que eles venham a ser influenciados por outrem, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Portanto, nós temos que ter essa consciência que a orientação que recebemos da espiritualidade pode ser boa ou pode ser má, mas nós estamos no exercício do nosso livre-arbítrio. Allan Kardec ainda diz o seguinte, justamente com relação a isso. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Portanto, cabe a nós. Vamos ainda no Livro dos Médiuns, já encerrando lá no número 183, Allan Kardec faz 3 perguntas lá no Livro dos Médiuns, no número 183, que é a questão A, B e C, que a espiritualidade responde. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: qual a causa primária da inspiração? E os espíritos respondem: o espírito que se comunica pelo pensamento. Depois, na questão B, a revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? E a espiritualidade responde: não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos da vida. E ainda uma questão. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiuns? Sim, porquanto nesses momentos a alma se lhes torna mais livre e como que desprendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Portanto, fica assim definido. Médium de inspiração, todos nós o somos. Num grau menor, num grau maior, mas será muito difícil encontrar um ser humano reencarnado
que jamais tenha a ele ocorrido um pensamento que não era seu. Obviamente que não é fácil de você distinguir qual foi o seu pensamento e qual não foi o seu pensamento. Isso até nem é importante. O importante é nós estarmos albergando no coração e na mente bons pensamentos, bons sentimentos da melhor forma possível, para que quando esses vierem através da inspiração, nós sintonizarmos apenas com aqueles que possam contribuir para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Esse é o grande objetivo. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 464, Kardec indaga o seguinte: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E eles nos respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Ou seja, temos capacidade de discernir e temos o livre-arbítrio. A opção é nossa. Voltemos então apenas para concluir aquelas 4 perguntas que pretendíamos responder lá do início, com relação à influência dos espíritos em nossa vida. Como se dá essa influência? Já sabemos que é pelo pensamento e no cotidiano. Estamos nas realizações corriqueiras da nossa vida e de repente nos ocorre um pensamento como se fosse nosso, mas na realidade é a influência dos espíritos em nossas vidas. Por que isso se dá? É um instrumento da lei divina para promover o nosso progresso, para nos traçar a possibilidade de redirecionamento, para que possamos nos interrelacionar também com o mundo espiritual e não apenas com o mundo corporal, porque o ser humano, ou o espírito eterno que somos seres eminentemente de relação. E é nas relações que nós vamos buscar o nosso crescimento moral e espiritual e a perfeição enquanto espíritos que somos. Essa intervenção dos espíritos nos ajuda ou pode nos prejudicar? A escolha é nossa, porque estamos sempre no pleno exercício do nosso livre-arbítrio e também poderemos escolher pela sintonia de sentimentos e de pensamentos quais são os espíritos que se acercarão de nós, se são espíritos malévolos ou se são espíritos superiores que vêm nos auxiliar. A escolha é nossa. E aí, como lidar com ela? É essa questão do pensamento, de tentar cultivar bons sentimentos, é a questão que Kardec nos falava do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, diz Kardec, não é conhecido entre aqueles seres perfeitos, porque esses não existem ainda no planeta, mas sim entre aqueles que se esforçam cotidianamente para vencer as suas más inclinações e promover a sua transformação moral. E Jesus é quem nos dá a grande ferramenta para isso, com 2 palavras: vigiai e orai. É estarmos vigilantes diuturnamente dos pensamentos que passam pela nossa mente. E se em determinados momentos estivermos com pensamentos negativos, e também na vigilância do nosso coração, em determinados momentos estivermos com sentimentos negativos, então o socorro é a oração. Porque não adianta a gente falar: não devo ter esse pensamento, não devo, você já está sintonizado com ele. Então deixe o pensamento negativo de lado, deixe o sentimento negativo de lado e erga uma oração ao Pai, aonde estiver, ainda no seu cotidiano, ainda no seu afazer, ainda no trabalho. Uma oração é uma conversa em silêncio com o Pai, que você pode continuar na sua tarefa e fazê-la normalmente, porque assim, durante todo o tempo, você estará em sintonia com bons espíritos e vai transformar desta mediunidade de inspiração, a ferramenta que vai te promover o crescimento e o aprendizado como espírito eterno da criação. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.